Lucas, capítulo de número 1. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 46 em diante. Lembrando aos irmãos que após o nosso culto, os membros e batizados, nós vamos realizar a reunião de membros hoje, ok? Não esqueçam, depois de uns 5, 10 minutos que o culto acabar, a gente vai fazer a nossa reunião de membros. Lucas 1, 46 diz assim a palavra do Senhor. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Com o seu braço ele agiu valorosamente, ele dispersou os orgulhosos no pensamento de seus corações. Ele depôs dos tronos os poderosos, e ele elevou os humildes. Ele encheu de bens os famintos, e ele despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua geração para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Podeis tomar assento. Nós desejamos nessa noite começar uma série de mensagens falando sobre a encarnação de Cristo, sobre Ele como sendo nosso Salvador, nosso pastor, ou aquele que cuida da nossa alma. Nós vamos separar, irmãos, esse mês de dezembro para nos dedicarmos à encarnação de Jesus, à salvação. Como dezembro, costumeiramente, é o mês que a sociedade comemora o Natal, mas um Natal comercial, um Natal materialista, um Natal cujo objetivo é mais vendas do que propriamente o encontro com Deus. Nós podemos aproveitar esse mês para falar sobre a verdadeira graça de Cristo. Em primeiro lugar, sempre nós evidenciamos isso, sempre diz para que você já não se assuste, que o Natal não é no Natal. Natal quer dizer nascimento. E o Natal de Cristo, o nascimento de Cristo não foi, como todo mundo pensa, em dezembro, e muito menos no dia 25. Tradicionalmente, historicamente, pelo avanço do catolicismo em muitos países da Europa e da Ásia, resolveu-se adotar como uma referência, um padrão, uma data, de que esse mês de dezembro se evidenciaria, se comemoraria o nascimento de Jesus. Mas sempre vem logo a pergunta quando a gente diz isso, né? Mas pastor, peraí, você está dizendo que Jesus nasceu em dezembro. Mas então qual foi a data que ele nasceu? Por incrível que pareça, Deus escondeu isso na história. Por exemplo, nós temos a data corretíssima da morte de Cristo, a sexta-feira de Páscoa, do ano 33 aproximadamente. A gente tem ainda alguns errozinhos aí de diferença de anos, mas foi numa sexta-feira de Páscoa judaica que Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. Mas do seu nascimento nós não temos data nenhuma. Uns apontam para o mês de outubro, outros colocam para agosto, outros colocam para setembro, mas não tem evidência nenhuma de um mês que seja claro e exato do nascimento de Jesus. É como se Deus não quisesse tanto, não se importasse tanto em si com o nascimento dele, mas se evidenciasse muito mais, se preocupasse muito mais com o dia da sua morte. Na verdade, há uma frase que é muito clara sobre Jesus. É de que quando Jesus, como bebê, foi colocado no alto daquela manjedoura, lá naquele estábulo, que era o local onde se guardavam os animais, e colocado sobre a manjedoura, que era o local onde se colocava a comida dos animais, sobre Jesus já estava a sombra da cruz. A grande e maior missão de Cristo foi morrer por nós.
foi se sacrificar por nós. Não foi tanto pregar a palavra, não foi tanto fazer curas, sinais e prodígios, foi se entregar em nosso lugar para poder nos reconciliar com Deus. Por isso, Deus, com certeza, não evidenciou tanto a data do nascimento, mas a data da sua morte, nós temos ela com exatidão. Então nós queremos falar sobre essa encarnação de Cristo. Nós queremos começar esse mês de meditações sobre Cristo, começando com o Cântico de Maria. Maria foi quem foi a mãe do Salvador, escolhida ainda adolescente. Para você ter uma ideia, a faixa de idade entre mínima e máxima de Maria varia entre os 12 aos 15 anos de idade. Maria ainda era praticamente uma adolescente. As meninas dessa cultura de 2000 anos atrás casavam-se muito cedo, na adolescência mesmo. Maria aqui não é uma mulher feita, não é uma mulher adulta, é uma adolescente. E mesmo ela sendo tão nova, tendo sido escolhida por Deus para receber a encarnação do seu filho em seu ventre, ela tomou uma atitude de alguém que tinha uma espiritualidade muito grande. A atitude, o comportamento de Maria revela que era ela uma jovem, mas uma jovem que já tinha uma longa caminhada com Deus. Porque o tipo de reação que ela teve, a submissão, a obediência, a fé para acreditar que Deus livraria ela de muitos problemas que envolveriam uma gravidez antes do casamento, uma coisa espetacular, diferenciada, singular, uma coisa única na história, demonstra que ela realmente já tinha uma vida com Deus, uma espiritualidade muito grande, já avançada. É uma adolescente da qual a gente está falando aqui. Essa mesma adolescente que, já tendo recebido a visita de Gabriel, anunciando a encarnação de Cristo no seu ventre, resolve se encontrar com a sua prima, com Isabel, e resolveu ir até a casa dela e passar 3 meses lá, se aconselhando com ela, sendo que Isabel também tinha recebido a visita do mesmo anjo Gabriel, anunciando que Isabel, que já era o oposto de Maria, no sentido de idade, Isabel já era uma mulher avançada em dias, e não tinha tido filhos, mas já estava grávida de João Batista, seu filho, o mesmo João que ia preparar o caminho de Jesus, que estava lá no ventre de Maria. Maria então foi passar uma época com Isabel, 3 meses aproximadamente, para poder se aconselhar com ela, para poder saber como ela deveria se comportar, talvez buscando realmente conselhos com a sua prima mais velha. Mas aí veja que nesse momento onde ela faz essa visita, ela também escreve esse cântico, ela registra esse cântico. Lucas é o único dos evangelistas, o único dos biógrafos de Jesus, que falou com Maria face a face, e pegou esse cântico das mãos de Maria e registrou no seu evangelho. Só Lucas fala desse cântico de Maria. E aí eu queria entrar com você e entender o seguinte: pastor, qual é o ponto principal da nossa meditação nessa noite? Que através do louvor de Maria, eu vou conhecer a espiritualidade dela, mas além de conhecer a espiritualidade dela, eu vou conhecer os planos de Deus, eu vou conhecer o caráter de Deus, eu vou conhecer mais quem é Deus, não só sobre a vida de Maria, mas sobre a vida de todos nós. Esse louvor que Maria está produzindo e que ela registrou, é um louvor espiritual, mas é um louvor também profético. Isso quer dizer que é um louvor que tem um conteúdo de ensino para a gente. Tem verdades espirituais registradas aqui que vão alimentar a nossa fé, que vão nos aproximar de Deus. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo no Cântico de Maria. Historicamente falando, aqui é chamado de o Magnificar de Maria. Então vamos começar, onde na sua primeira afirmação, no versículo 46, Maria ela começa a dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A primeira verdade que eu quero dizer é o seguinte: quando nós queremos engrandecer a Deus, quando queremos exaltá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, nós devemos fazer isso de maneira consciente.
Nós devemos fazer isso, não de maneira automática, mas tendo exatamente a certeza, o motivo, o objetivo pelo qual a gente está louvando a Deus. E eu queria te fazer refletir que Maria está registrando um cântico de louvor a Deus numa situação extremamente complicada. Porque ela estava noiva de José, ela contou a José a visitação espiritual que ela teve, afirmou que estava grávida, foi comprovado que ela estava grávida, e José estava planejando abandonar Maria. Pela visão humana, o final de Maria seria uma execução em uma praça pública. Maria seria considerada uma jovem adúltera, traiu o compromisso de noivado com o seu noivo José. Ela seria arrastada diante da rua e seria apedrejada pela multidão. José, como qualquer outro homem, talvez judeu daquela época, poderia rapidamente, num acesso de raiva, ter entregado Maria diante dos judeus mais antigos da vila de Nazaré e ter dito, está aí ela me enganou, ela me traiu, e ainda está usando o nome de Deus, dizendo que Deus visitou ela. José poderia facilmente ter entregado ela. Imagina, portanto, o constrangimento que Maria ia passar. Imagina as preocupações que passavam pela cabeça dessa jovem. O risco de vida, o constrangimento, talvez uma possível confusão no coração, dizendo, Deus, se tu me chamou, como é que eu vou me sair dessa situação? Como eu, uma jovem, virgem e grávida, vai provar para os outros que eu estou com a encarnação do Filho de Deus dentro de mim? Ninguém vai acreditar em mim, isso é loucura. Mas o interessante é que José, que poderia rapidamente ter entregado ela, passou dias e dias orando a Deus e buscando uma forma de se desligar de Maria, de acabar o noivado, mas sem ter que entregar publicamente ela para uma execução. Acompanha, portanto, esse raciocínio. Essa é a situação extremamente delicada de Maria, risco de morte, sendo posta em dúvida pelo noivo dela, com o risco de colocar também a própria família dela em vergonha pública. E mesmo essa menina com todo esse potencial de perigo rondando a vida dela, e mesmo ela sendo tão jovem, poderia ser ela tão frágil, ela está lá na casa de Isabel e ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, aleluia. Ou seja, ela engrandece a Deus, mesmo numa situação extremamente delicada, única em toda a história, única em toda a história. De onde é que essa menina tira força para poder engrandecer a Deus, mesmo estando arrodeada de problemas? Você quer aprender com Maria? Aprenda com Maria agora, já no comecinho do louvor. Ela está engrandecendo a Deus e louvando o nome dEle, mesmo com o risco potencial de ela morrer. Mesmo com o risco de ser entregue à vergonha pública. Mesmo com o risco de toda a família dela ser envergonhada também publicamente, ela está engrandecendo a Deus, e é uma jovem, com uma situação única na história. Eu engrandeço a Deus, eu tenho risco de vida, mas eu louvo ao Senhor, aleluia. E agora, a gente começa a esmiuçar, e aí no versículo de número 48, vai se dizer o porquê que ela está assim tão alegre em Deus, apesar dessa circunstância de perigo de vida. No 48 ela fala, porque Deus atentou na baixeza de sua serva, e eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Aleluia. Apesar de todo o perigo que rodeava ela concentrou a visão dela, não nas dificuldades que a rodearam, mas ela concentrou a visão dela no que Deus estava fazendo na história da vida dela. Ela era uma jovem única entre as mulheres, por isso a expressão que ela vai utilizar, bem-aventurada, dentre todas as mulheres, a palavra bem-aventurado quer dizer abençoado de maneira extraordinária. Maria então reconhecia que o que estava acontecendo com ela era único na história, era singular, e que mesmo ela sendo tão pequena, olha a expressão, Deus atentou na baixeza da sua serva, ou seja, na pequenez. É uma jovem simples, não tem muita cultura, não tem muito conhecimento, não tem dinheiro,
não tem tradição de família, não tem nome, não tem fama. Não há absolutamente nada de especial que diferenciasse Maria dentre as outras. Mas Deus mesmo assim a escolhe, por isso ela se considera, eu sou bem-aventurada, eu sou extremamente abençoada em fazer parte do plano de salvação de Deus. Por isso todas as gerações no futuro vão me considerar bem-aventurada, abençoada, aleluia. Entenda então, que um segredo de Maria aqui nessa situação, foi o fato de ela não concentrar a mente dela, concentrar o coração dela nos perigos que acompanhariam a obediência. Ela se concentrou na bênção que era ser escolhida por Deus, de ser exaltada, de certa forma, por Deus, para ser usada no plano da salvação. Isso tem a ver com a nossa vida. O que muitas vezes a gente precisa não é se concentrar nas tribulações que rodeiam a gente tem que se concentrar no valor da obra que Deus está fazendo dentro da gente, dentro do coração da gente. O que Deus tem feito na sua história é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. O que você considera mais importante? O que se considera mais digno de atenção? São as contas a pagar? São os problemas da família? São as dificuldades aí no meio da sociedade? Ou o que você considera mais importante é o fato de você ter tido um encontro de salvação com Jesus? O fato de você ter encontrado Cristo e isso ter mudado a tua história para todo o sempre. Por isso, como Maria, a gente tem que dizer, com certeza, minha alma engrandece ao Senhor, porque eu sou bem-aventurado, porque Deus escolheu fazer uma grande obra na minha vida, aleluia! Deus escolheu fazer uma grande obra na minha vida. Se há uma coisa que Satanás quer fazer, é que nós, com o passar do tempo, olhemos para o que Deus fez conosco, e a gente diminua o valor disso, e fazer com que o valor das angústias e tribulações seja maior do que o valor da salvação. Não permita isso na sua história. Não permita isso na sua vida. Ser salvo é o maior presente, é o maior dom que Deus pode dar para nós. Nós somos herdeiros da vida eterna, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de promessas grandiosas. Temos grandes dons e talentos que Deus quer derramar sobre nós. A bênção da salvação supera todas as dificuldades e angústias desse mundo. Eis aqui então Maria nos ensinando a se alegrar em meio ao caos, a engrandecer a Deus em meio ao perigo. E aí ela continua falando no verso 49, porque me fez Deus grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Maria começa agora a engrandecer o caráter de Deus, quem Deus é, e ela vai enumerando dizendo, olha, o nome de Deus é santo, Deus é santo. Por ele ser santo, ao mesmo tempo ele tem uma misericórdia que é eterna, uma misericórdia que vai durando de geração após geração. Essa misericórdia não acaba. Santidade e misericórdia são as duas coisas que Maria enfatiza aqui. E ela diz que a santidade e a misericórdia de Deus atua de maneira melhor ainda, de maneira mais especial, sobre quem tem temor a Deus. Santo significa ser separado, ser distinto de alguma coisa. Deus é santo porque ele é separado do mal, ele é distinto do mal, e ele também está acima do mal. A santidade de Deus se evidencia nisso. Deus é santo porque ele está distinto de todo erro, de todo crime, de toda violência, de todo tipo de maldade que você possa imaginar. Ele é santo porque ele é altíssimo. Ele está acima de todas as coisas. Deus não se corrompe, Deus não muda com o tempo. Deus não volta atrás dos seus propósitos. Se nós pensarmos num Deus santo, nós pensamos num Deus que é perfeito.
Se Ele não muda com o tempo e com as circunstâncias, eu posso descansar nos braços dEle, acreditando que o que Ele prometeu para mim hoje, passará 10, 15, 20, 30 anos, e a promessa dEle não se desfará, porque Ele é santo, aleluia! Ele não muda em seus propósitos, Ele é misericordioso de geração em geração. Se Ele é santo e é distinto de tudo e não muda, e por isso eu posso descansar nisso, eu também posso descansar porque Ele é misericordioso. A palavra misericórdia quer dizer ser bom para quem merece maldade, ser paciente com alguém que não merece mais nenhuma chance. A misericórdia envolve isso, atuar com bondade para quem não merece mais nenhum pingo de bondade. Deus é misericordioso em nos oferecer a sua graça, em seu amor, porque nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a sua graça, nós não merecemos a sua glória sobre as nossas vidas, mas mesmo a gente não merecendo, Ele oferece a nós, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso. Jesus mesmo no Evangelho, Ele diz que nós devemos ser também misericordiosos, assim como o Pai Celestial é. Misericórdia tem a ver com a insistência de Deus em continuar a querer alcançar a sua vida, quando muitas vezes você mesmo acredita que não há mais nenhuma chance para você. Assim Deus é misericordioso, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, de geração em geração, Deus é misericordioso, e especialmente sobre aquele que tem temor no nome dEle. Pastor, e a palavra temor quer envolver o quê? Temor significa não medo, não é medo. Ter medo de Deus significaria nós fugirmos de Deus, nos afastarmos de Deus e não termos comunhão com Ele. Temor não é medo. Temor é respeito em alto grau. É um alto grau de respeito que eu tenho para com Deus e para com tudo que envolve Deus. Temer Deus significa que tudo que tem a ver com Ele, eu tenho todo o cuidado, eu tenho todo o carinho, eu dedico toda a atenção que há em mim para o Senhor. Isso é ter temor de Deus. Um grau elevadíssimo de respeito para com o Senhor. Quem tem temor a Deus, portanto, é alvo da misericórdia de Deus, é alvo das bênçãos da santidade de Deus sobre a sua vida. E continuando, ela vai dizer agora, no verso 51 assim: com o seu braço Deus agiu de maneira valorosa. Ora, por que Deus é tão valoroso? E ela vai dizer: porque ela dissipou os orgulhosos no pensamento dos seus corações, e depois dos tronos os poderosos, e ela elevou os humildes. Uma coisa extraordinária que Maria aqui com certeza entendeu desde o princípio, que o conceito de importância que o mundo tem, não é o mesmo conceito de importância que Deus tem. Para a sociedade, quem é grande é aquele que se autovaloriza o tempo todo, é aquele que se evidencia. A própria época de internet que nós estamos vivendo hoje, a internet como uma janela para o mundo, ela é, de certa forma, uma grande tentação para quem já tem a tendência de ser orgulhoso em seu coração, de querer aparecer, de querer ser o centro das atenções, de querer ser aplaudido pelas multidões. O ser humano em si, sem Deus, é alguém que é ávido, é sedento para ser evidenciado, conhecido ou reconhecido pelo povo. Todo mundo quer ser reconhecido, aplaudido pelos seus feitos, aplaudido pelos seus méritos, aplaudido pelas suas obras. E olha Maria mostrando aqui que o plano da salvação de Deus é justamente pegar essas pessoas soberbas, orgulhosas dos seus pensamentos e dissipar eles, ou seja, tirar eles do seu lugar. Para a Bíblia, o orgulhoso é aquele que está no lugar alto. Aí Deus vai lá e tira ele desse lugar alto e coloca ele lá embaixo. Dissipou os orgulhosos no pensamento de seus corações. Nesse novo reino, no reino de Deus, não há espaço para o orgulho, não existe espaço para a soberba.
Pastor, e aqueles que querem ser poderosos, aqueles que querem exercer poder, autoridade sobre os povos, querem serem grandes líderes? Aí ele fala, e ele também pegou os poderosos do seu trono e tirou eles desse trono. Aleluia! Deus aqui está evidenciando que o poderio dessa terra, o governo dessa terra, o orgulho que é reinante no coração dos homens, não vai prevalecer no reino dos céus. O reino dos céus vai começar com humildade. E aí Maria vai fechando e dizendo, ao contrário, Deus depois do trono os poderosos, e Deus elevou os humildes, tirou os humildes de um local que eles não deveriam estar, e colocou os humildes no devido lugar. Pastor, que lugar é esse? Esse lugar é o alvo do amor de Deus. Os humildes agora são aceitos pelo amor de Deus. Ele fala, encheu de bens aqueles que estavam famintos, e despediu vazios os ricos. Dessa forma você vê que Maria está fazendo um paralelo aqui. Ela está falando ao mesmo tempo de pessoas ricas, está falando de pessoas orgulhosas e está falando de gente poderosa. Essas três classes de pessoas não terão lugar no novo reino de Deus. E aqui no reino de Deus o que prevalece são os humildes, são aqueles que são famintos, são aqueles que precisam da graça de Deus, que reconhecem a sua miséria, que reconhecem a sua necessidade de Deus. Por isso, irmãos, é que Jesus vai dizer que é mais fácil, aliás, um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não está falando que o dinheiro em si é uma impossibilidade, mas ele está falando que aquele que é rico e acompanhado de orgulho, de soberba, de vaidade, de querer ser o centro das atenções, ele não consegue se encaixar nesse reino. Ele não consegue se encaixar nesse reino. E aí Maria vai dizendo no verso 54, auxiliou a Israel, povo de Deus, a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou nossos pais para com Abraão e para a sua geração para sempre. Em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, vai para a terra que eu te mostrarei. E por causa de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, cumprindo a obediência a Deus, através da sua obediência, gerou Isaac, que de Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, e desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, e do meio da nação de Israel, veio Jesus, o Salvador do mundo. A profecia dada a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, essa profecia se concretizou em Jesus. Por causa de Cristo que veio de Israel e de Israel que veio de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas com a graça de Jesus sobre as suas vidas. Isso se cumpriu, e Maria está lembrando disso aqui, que Deus dessa forma cumpriu a promessa que fez para com Abraão. O Filho de Deus vai vir, o Filho de Deus vai nascer, Ele vai nos salvar dos nossos pecados, e essa promessa de salvação vai se estender a todos os povos da terra. Meus amados irmãos, com esse magnificar de Maria, a gente vê a personalidade dela, a gente vê o caráter de Deus, a gente vê a aplicação da salvação. Nós nos encontramos com Deus de verdade. A gente finaliza, portanto, vendo o seguinte: Maria, nesse cântico, ela está testemunhando claramente que o reino de Deus é o reino da humildade. É o reino que dá valor muito mais ao coração humano do que o dinheiro que eu tenho na minha carteira. O reino de Deus é o que dá mais valor à amizade profunda e sincera que os homens podem ter na presença de Deus, do que as relações de poder e de alto cargo que as pessoas brigam tanto para ter. O Magnificat de Maria, o Cântico de Maria, lembra para a gente uma coisa: o Filho de Deus teve uma vida para nos deixar exemplo. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: e o Senhor Jesus nos foi exemplo em tudo para que pudéssemos seguir as suas pisadas. Eu termino essa meditação dizendo um negócio para você. Jesus foi exemplo de humildade em tudo, foi exemplo em tudo para nós, em tudo.
Eu lembro, ele foi traído. E mesmo traído, ele cumpriu a vontade de Deus sobre a sua vida. E ele dá esse exemplo para nós. Você foi traído? Você foi abandonado? Ele também foi. Mas ele não deixou de seguir a Deus. Ao contrário, ele se apegou cada vez mais ao seu Pai que está nos céus. Foi traído e abandonado, foi traído por Iscariotes e abandonado por todos os seus discípulos, sozinho no Getsêmani, para que os soldados romanos o prendessem e o levassem até a corte de Pôncio Pilatos. Você está sendo criticado? Pô, Jesus foi criticado em todo o seu ministério. Era Jesus curando leprosos, expulsando demônios, e os fariseus religiosos chegavam para ele e diziam assim: está expulsando demônio esse aí? Com certeza está expulsando demônio, porque ele mesmo deve ter pacto com o demônio. Talvez ele tenha pacto com Belzebu. Então, como ele tem um acordo com ele, é por isso que ele consegue expulsar os demônios. A gente não consegue tirar? Por que ele consegue tirar esses demônios? Jesus foi criticado porque perdoava pecados. Um homem paralítico foi colocado diante dele. Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eles criticaram Jesus, dizendo: ei, quem é que tem poder para perdoar pecados? Só Deus tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus falou: ei, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados e para curar, eu digo a esse homem: levanta-te, toma a tua cama e agora vai para a tua casa, e perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Jesus foi criticado, Jesus foi perseguido, Jesus foi mal compreendido. Jesus pregava tanto o amor, a graça, a misericórdia e o perdão. Aí teve uma vez que ele aqui andando pelo caminho, os apóstolos atrás dele começando a discutir: sou eu. E outro disse: sou eu. Não, quem é eu? E aí Jesus se virou: o que vocês estão perguntando aí? Que briga é essa? Aí todo mundo calou-se. Eu quero saber o que está acontecendo. Não, Senhor, a gente está querendo saber aqui que quando o Senhor manifestar o teu reino, quem dentre nós aqui, dentre os 12, vamos ser os que vão se assentar ao teu lado? Quem dentre nós vai ser o maior? Aí Jesus falou: é? Pois deixa-me dizer uma coisa para você. Os líderes desse mundo exercem com poder e força a sua autoridade sobre os homens. Mas entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser o maior dentre vocês, seja o menor. Aleluia. Aquele que quiser ser líder entre vocês, seja aquele que sirva a todos. Aleluia. Dessa forma, irmão, Jesus foi incompreendido muitas vezes pelos seus próprios apóstolos, que queriam brigar num reino de poder, e quando Jesus estava pregando sobre um reino no coração dos homens, eles estavam pensando em um reino político e saber que cargo eles iam ter nesse poder. Mal compreendido pelos seus apóstolos, mal compreendido pela sua família. O Evangelho fala que nem mesmo seus irmãos de sangue, os que cresceram junto a ele, acreditavam nele. Olhe para esse Jesus e olhe para a sua vida. Olhe para as dificuldades que cercam a sua vida, olhe para as decepções que cercam a tua vida e se espelhe nele. Porque ele, em toda a humildade, em toda a obediência, sofreu por nós uma morte de cruz. Aleluia. Ele nos deu exemplo em tudo. Ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci tudo isso. Eu venci a traição, eu venci o abandono, eu venci a crítica, eu venci a inveja. Aleluia. Vocês são os meus seguidores e vão também vencer. Creia nisso. Creia no Cristo que nós seguimos, um Cristo que não se importa com a aparência, com a opulência, com o orgulho, um Cristo que se importa com o teu coração, com o teu caráter, com a tua obediência. Ele quer saber se você quer servi-lo, Ele quer saber se você quer adorá-lo de verdade, Ele quer saber se você quer servi-lo em humildade. Uma das coisas que eu mais queria, quando a minha filha nasceu, era possibilitar o melhor hospital para ela. Era ter um local ideal para ela nascer. Se há um medo que um pai e uma mãe têm quando o bebê nasce, é de que nos primeiros minutos de vida a criança seja bem tratada, e ela não tenha uma infecção, uma coisa parecida, que ela tenha que ficar enfurnada, né, dentro daquelas câmarazinhas e ficar lá dias e mais dias internada naquelas incubadoras. Eu nunca me esqueço, irmãos, quando a minha filha nasceu, eu fui chamado para a enfermaria da maternidade,
era 00:20, do dia 24 de abril. Entrei lá e via minha bebê lá, já toda sapeca, já dentro da incubadora já, mexendo os braços para um lado e para o outro, e olhando com os olhão abertos. Meu Deus do céu, o menino já nasce com o olho aberto desse jeito, cheio de vida, cheio de energia. Eu senti naquele dia que nunca mais a minha vida ia ser a mesma, e de fato não é. Nossa vida se transforma radicalmente quando a gente se torna pai, mãe. Mas eu penso, meu Deus, a minha filha está toda cuidada, está toda limpinha, está com uma fitinha nela, está envolvida com um pano, está quentinha. Na incubadora lá, aparecia até a temperatura de dentro. Toda bem cuidada, toda bem protegida, toda higienizada. Eu, um pobre pecador miserável que sou, tive a dádiva de ver a minha filha ser bem cuidada ao nascer. O rei do céu e da terra, quando nasceu, foi envolto em um pano grosseiro, até sujo, e colocado dentro de um caixote de madeira, onde os cavalos e jumentos comiam a sua palha. Aí a gente fica se perguntando, Deus, por que eu não tenho um carro novo? Deus, por que eu não tenho uma casa melhor? Deus, por que eu não consegui comprar aquele celular? Deus, por que eu não tenho uma roupa melhor? Deus, por que o vizinho pode fazer aquela reforma, mas eu não pude? Enquanto o nosso rei foi colocado dentro de uma manjedoura, enquanto o nosso rei nasceu em plena humildade e viveu em plena humildade, quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para reclamar da comida que talvez naquele dia não esteja tão legal, né? Aquela comidinha no prato que talvez não esteja tão suculenta nos outros dias. Quem somos nós para reclamar, dizer faltou o suco, vamos beber água, faltou a mistura, como lá um ovo estralado, como a farinha, seja que lá o que for. Ah, meu sapato rasgou, mas tem problema não, usa aquele outro velho, ou então vai de chinela, mas não devemos reclamar. Eis o nosso Cristo, que em tudo nos deu exemplo para não reclamarmos da vida, ao contrário, para sermos seguidores dele, para cumprirmos o nosso chamado. Ser cristão significa se apegar a Deus e servi-lo de todo o coração. Saia dessa noite pensando nesse cântico de Maria. O Senhor despediu os soberbos, o Senhor despediu os ricos, vazios, e elevou os humildes, encheu de bem os famintos. Eis aqui o nosso Deus, mostrando como é que a gente deve viver, quais são os valores que a gente tem que colocar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Não raça a PRA, porque nesse Natal talvez não tenha presente. Não se crucifique, porque talvez você não consiga dar um presente para o seu filho no dia de Natal. Pare com isso. Acredite que os valores do reino de Deus é o maior bem que você pode passar para qualquer pessoa. Acredite que se você tem que dar um presente a alguém, dê um presente para alguém que tem menos do que você. Tem tanta gente que não tem nem comida, não tem nenhuma roupa para vestir direito. Tem gente que está abandonada e que está precisando do exercício do amor de Deus. Isso é ser crente. Isso é ser filho de Deus. É para a gente estar invadindo esses asilos aí, é para a gente estar invadindo as casas de recuperação. Agora, nessa semana, na sexta-feira, nós vamos fazer um culto de encerramento do ano, lá na cadeia pública de Caucaia. Nós vamos doar os kits de higiene para os presidiários, vamos trazer uma palavra, vamos trazer louvores dentro da cadeia agora essa sexta-feira. Meus amados irmãos, somos chamados para ir. Vamos ser crente, vamos seguir Jesus. Ah, pastor, vão me criticar, vão querer dizer que eu quero ser santo demais, vão querer que eu quero ser bonzinho demais. Não se preocupa com a crítica dos outros, se preocupa com o que Cristo tem para a tua vida. Se preocupa com a opinião de Cristo. Cristo está se alegrando no teu coração, Cristo está se alegrando pelos teus feitos. Então esse é o teu maior milagre, esse é o teu maior presente. Cristo falou: quando vocês tiverem dinheiro e vocês puderem dar um banquete, não chamem os familiares de vocês não, para que eles depois não fiquem devedores e queiram te dar um outro banquete de troca. Aí Jesus fala no Evangelho: quer fazer parte do reino dos céus? Faz um grande banquete para quem não pode te recompensar. Ajude quem não pode lhe dar nada de troca, porque isso é amor. Amor é exercer o bem
para com alguém que nem tem a possibilidade de te devolver isso que tu deu. Olhe para o amor de Deus. Deus nos entregou Jesus, o maior presente que Ele poderia dar. Me diga alguma coisa que você pode fazer para recompensar Deus. Recompensar esse amor por Ele. Não tem. O amor, ele é impagável. O amor, ele é impagável. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, Pai Santo e Deus Eterno. Oh, Pai querido e santo, nós desta noite te damos graças pela Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz. Pai, como Maria nos ensinou nessa noite, a nossa alma se alegra em Deus. O nosso espírito engrandece ao Senhor. Oh, nós te damos graças porque Tu és santo, Tu és misericordioso, e a Tua bênção se renova de geração após geração. Deus, nós te damos graças como Maria louvou, o Deus que depois do tronos poderosos, que expeliu os ricos do seu orgulho, elevou os humildes e encheu de bens aos famintos. Oh, Todo-Poderoso Deus, que agora instala o seu reino no coração dos homens e nos ensina a ser como seu amado Filho Jesus. Nós choramos esta noite, Pai, porque nós temos tantas pessoas que querem seguir Jesus e acreditam que seguir a Cristo tem a ver apenas como uma mudança de roupa. Pensam apenas que seguir a Cristo é apenas ter um nome numa lista de membros de uma igreja. E não sabem, Deus, que ter Cristo é segui-lo em suas pisadas, que ter Cristo em sua alma é obedecê-lo em seus caminhos, é levar o seu amor, a sua graça aos perdidos. Meu Deus, coloca isso no coração de nós nesta noite, Pai. Meu Deus, coloca este sentimento de Cristo em nossa alma, que nós possamos ter sede de compartilhar o amor e a graça de Jesus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desamparados, para aqueles que estão confusos. Deus, nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche de autoridade, nos enche de poder, meu Deus, para que os corações sejam quebrantados, ouçam a palavra do Senhor e se rendam a Ti. Oh, Deus querido, nós Te agradecemos por cada irmão, por cada irmã nesta noite. Abençoa, Deus, este mês de dezembro, Pai, o primeiro culto de domingo esse mês de dezembro, que o Senhor, Pai, opere grandezas este mês, nos dê a oportunidade de terminarmos um ano, Pai, em graça, em misericórdia, terminarmos este ano seguros, debaixo da Tua presença, livres das mazelas deste mundo e das tragédias dele. Ah, Deus, nos conceda terminar este ano, Pai, descansando nos braços do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Oh, Deus querido, nos leve em paz para os nossos lares, pois assim pedimos a Ti, Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus, Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas a Jesus. Que Deus abençoe. Daqui a 5 minutinhos, reunião de membros, irmãos.